Olá, aqui é o Rodolfo. Seja bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal. Hoje o objetivo do vídeo é te ajudar a controlar os gastos variáveis. Fica comigo até o final desse vídeo para você não ter problema na hora de você elaborar o seu orçamento. E a nossa primeira reflexão é: o que é um gasto variável? Gasto variável é todo aquele gasto que a gente não controla, ou seja, são aqueles gastos que normalmente a gente gasta e a gente não tem um controle deles. Calma que você já vai entender melhor sobre esses gastos, que eu já vou dar alguns exemplos. Normalmente, o nosso orçamento ele é composto por gastos fixos e os gastos variáveis. Os gastos fixos são aqueles gastos que, independentemente do que acontecer na nossa vida, ele vai estar lá. São aqueles gastos que ele vai estar listado ali na nossa planilha, ou até mesmo num papel, e porventura, todo mês, a gente vai ter que pagar aqueles gastos. Então, por exemplo, uma conta de água, uma conta de luz, um aluguel, se você mora de aluguel, se você mora em um apartamento, por exemplo, você vai ter que pagar condomínio, financiamento de casa ou até mesmo de um apartamento, de carro, de moto, gasto com saúde, com educação. Ou seja, todos os meses a gente vai ter que pagar esses gastos. É claro que esses gastos eles podem oscilar de um mês para o outro. Então, por exemplo, no mês você pode gastar um pouco mais na conta de água, no outro mês você pode gastar um pouco menos, assim também na sua conta de luz, assim também no seu supermercado, mas ainda assim, por mais que esses gastos eles variam no decorrer dos meses, esses gastos eles são fixos, até porque a gente vai ter que pagar eles todos os meses. Por outro lado, temos os gastos variáveis. E antes de falar dos gastos variáveis, se você já não é inscrito no canal, já se inscreva. Se você já é inscrito, deixe seu likezinho, deixe o seu joinha. Os gastos variáveis, eles podem ser um câncer no nosso orçamento. Por quê? Normalmente esses gastos eles não têm controle e são pequenos gastos que a gente vai fazer no nosso cotidiano ali que a gente muitas das vezes nem percebe. Os gastos variáveis a gente tem que tomar muito cuidado, até porque normalmente ele sai ali do nosso bolso ou até mesmo ele é utilizado ali no cartão de crédito sem que a gente perceba. Muitas das vezes é um café que a gente toma, é um lanche, é um restaurante, por exemplo, é um lazer, é um entretenimento, e às vezes a gente está na rua ali, a gente compra algum utensílio para casa, alguma roupa, algo que normalmente a gente não tem o hábito de fazer rotineiramente. E qual o problema disso? O problema não é você gastar com esses gastos variáveis. O problema é você gastar eles recorrentes, ou seja, fazer isso mais de uma, duas, três, quatro, cinco vezes no mês e não controlar eles. E o principal problema desses gastos, quando a gente vai ver, está analisando numa consultoria de alguma pessoa, é que esses gastos está tudo no cartão. Ou seja, a pessoa muitas das vezes não tem dinheiro, o orçamento dela ali já está comprometido e simplesmente ela pega o cartão de crédito para fazer esses pequenos gastos. E aí ela vai comprando desapercebidamente, sem fazer um controle devido, e quando ela vai ver esses pequenos gastos que ela gastou no decorrer do mês, no final do mês está um gasto grande e ela não consegue pagar. Eu não sei se já aconteceu com você. Se já aconteceu, você já deixa nos comentários aqui embaixo para eu saber. No momento que você está ali pagando a fatura do seu cartão, você olha a fatura e você toma um susto de tanta coisa que você comprou que você nem sabia que você tinha comprado. Normalmente, quando isso acontece, é porque ali dentro da sua fatura está embutido um monte de gasto pequeno, um monte de gastos que você não tem normalmente costume de comprar no seu cotidiano, e quando você vai ver, aquilo dali já fugiu ali do seu controle. E isso só justifica o motivo pelo qual muitas das vezes as pessoas ficam endividadas, as pessoas não têm como pagar as suas contas no final do mês. E falar em dívida, se você é uma pessoa que tem problema com dívidas, aqui abaixo na descrição desse vídeo tem um link de um vídeo onde eu gravei, onde eu dou 5 dicas para que você consiga resolver esse problema de dívida se você tiver. Esses gastos eles ficam implícitos no nosso orçamento, a gente não consegue enxergar, até porque são gastos pequenos. E o que você deve fazer para controlar? Essa é a nossa reflexão. Para você controlar esses gastos, primeiramente, você tem que elaborar um plano, um projeto de limitação de valor para gastar com esses gastos por mês. Ou seja, suponhamos que você está elaborando o seu orçamento aí, você estipula um valor para gastar com esses gastos todos os meses. Pode ser um valor que você estipule uma porcentagem do seu salário, ou seja, 10%, 15%, ou até mesmo um valor que você tem em mente na cabeça que não vai desequilibrar o seu orçamento. Então, por exemplo, você vai gastar com esses gastos R$ 200, R$ 300.
E aí mensalmente você vai ter que fazer esse controle. E se você tiver uma dificuldade de fazer esse controle por mês, você pode também semanalmente estar ali elaborando esse controle para que esses gastos eles não fujam do seu orçamento. No momento que você limita esse valor para você gastar, dificilmente você vai ultrapassar aquele valor que você limitou e dificilmente também você vai onerar o seu orçamento. Se você não fizer isso, dificilmente você vai ter um orçamento equilibrado, até porque esses gastos têm que ser sempre uma problemática no nosso orçamento. Em suma, é bom que você controle esses gastos variáveis para que eles não fujam do seu controle, até porque são gastos muito pequenos e normalmente quando a gente não controla esses gastos pode trazer problema para a gente, principalmente no longo prazo. E se você gostou desse vídeo, não deixe de se inscrever aqui no canal, não deixe também de deixar suas dúvidas e seus comentários aqui abaixo. Por hoje é só, abraços e até a próxima.